Salve, amantes da história! Eu sou Jairo Alves, estou de volta aqui com uma dica de livro. Vocês já imaginaram viver numa época em que você não poderia ter a opinião divergente, ter uma opinião diferente da maioria das pessoas, onde você tinha instituições que elas perseguiam o que podia ser pensado, o que podia ser falado, o que podia ser lido, quais os tipos de livros que poderiam ser lidos? Pois saibam vocês que esse período já existiu na Terra. E esse período é justamente a Idade Média, né? A gente sabe que na Idade Média a igreja ela era junta, ela não era separada do Estado como na modernidade, né? Ela vivia junta. Então ela tinha um poder de controlar o que era lido, né? O que as pessoas tinham acesso e o que as pessoas podiam até pensar de certa forma, né? Porque você não era livre para expor a sua opinião, né? E aí é nisso que eu vou trazer uma dica de livro para vocês aqui, muito interessante, que é um livrozinho sobre um julgamento, né, que foi feito pela Inquisição por volta do século XVI. Fica comigo aqui, você vai achar interessante a dica desse livro. Então é isso aí, né, pessoal? Ó, o livro que eu vou trazer para vocês, esse livro aqui, ó, é o livro Queijos Vermes, do Carlos Ginzburg. Um livrozinho, ó, fininho, muito bom. Isso aqui é da Companhia de Bolsa, é uma versãozinha pequena. Só tem 192 páginas. Essa edição aqui é uma edição de 2006, né? Edição 2006. E é um livrozinho que rapidamente você começa a ler e rapidamente você conclui a leitura, porque é uma leitura muito leve, muito boa, muito interessante aqui a forma que foi escrito, né? E esse livro aqui, eu vou só contextualizar o que estava acontecendo na época, né? Nós estamos aqui no final do século XVI, nós vamos estar aí na época das grandes navegações, né? Então você vai ter a Europa aí estava tendo contato com outros povos, né? No caso aqui a América, né? E isso aí causou uma série de ideias novas, né? Porque você passou a ter contatos dos europeus com os habitantes do Novo Mundo, né? Então ali atiçou muito a imaginação das pessoas, né? De acreditar no paraíso terrestre, de acreditar que existiam pessoas lá que mais na frente vão achar que eram inferiores aos europeus, aí vai surgir várias teorias e etc, né? Novos animais, então isso vai mexer com a mentalidade dos europeus da época, né? E além das navegações, nós estamos aí na época da Reforma, né? O Lutero aí, né, no início do século começou aí a Reforma Protestante, né, que ele começou a contestar alguns dogmas da Igreja Católica, né, vários dogmas da Igreja Católica. Isso levou a uma efervescência de ideias, né? Então, o que ocorre? Algumas ideias que estavam submersas, né, pela cristianização, elas vieram à tona, né? Elas voltaram aqui afloraram, né, devido a esses questionamentos de anabatistas, de luteranos, né? Então aí surgiu toda uma efervescência política, né? E o livro ele trata da história de um processo que foi iniciado pela Inquisição contra um moleiro, né? Uma pessoa que faz queijo, né? No caso aqui é o personagem Menóquio, né? Uma pessoa humilde, um camponês, que se distinguia da maioria das pessoas na época porque ele sabia ler e sabia escrever, né? E por conta disso ele teve acesso a alguns livros, né? Alguns livros até proibidos pela igreja. Você sabe que nesse período aí da Inquisição e da Reforma, a igreja ela proibia alguns livros não poderiam ser lidos, né? Tinha uma lista de livros, aqueles livros aí que se fossem lidos, você poderia sofrer ali uma penalidade ali, né? E no caso, um dos livros que ele leu foi o Decameron, do Boccaccio, né? É um livro que ele leu aí que estava, né, no chamado Index Proibitório, né? Uma lista de livros proibidos, né? E a partir daí ele supostamente tem ali também o Alcorão e outra, leu a Bíblia, e é chamada Bíblia Vulgata, que é a Bíblia, no caso ele aqui é na Itália, no norte da Itália, né? Então ele leu a Bíblia em italiano, então ele leu e foi diretamente na fonte, né? Que até então as Bíblias a maioria das Bíblias eram todas escritas em latim, né? Que era a língua dos intelectuais, dos clérigos, né? Das pessoas que tinham tido um tempo de estudo, né? E aí o Menóquio ele começa a formular, a partir do seu conhecimento de mundo,
do conhecimento de mundo dele, do cotidiano dele, da vida dele. Com essas leituras ele passa a formular uma série de ideias, né? E essas ideias vão entrar radicalmente contra os dogmas da Igreja Católica, né? Por exemplo, ele passa a questionar a questão da Trindade, ele questiona se Jesus realmente era Deus, se ele não foi só um homem ou um profeta, né? E aí você já tem influência aí do Alcorão, né? Você nota que no Alcorão, quem já leu o Alcorão, sabe que no Alcorão Jesus ele é considerado um profeta e não um filho de Deus, né? Ele questiona aí a virgindade de Maria, como é que pode uma mulher ter dado a luz a um homem, né? A um Deus, e etc. Aí ele vai questionando esses dogmas aí, né? Ele questiona o uso do latim pelos clérigos, né? Que como ele é uma pessoa humilde, ele vai ficar fazendo sempre como se fosse comparando, né? A vida dos clérigos e a vida das pessoas comuns, né? E ele vê que é uma diferença muito grande entre os clérigos e as pessoas comuns, né? Os clérigos tinham uma vida de luxo assim, né? Porque Idade Média, né? A igreja tinha muitos privilégios, né? Muitas das terras que eram alugadas, por exemplo, ele tinha 2 moinhos alugados, eram da igreja, né? No caso dele não era da igreja, mas a maioria eram terras da igreja. A igreja ela tinha um poder muito grande sobre as pessoas, né? Então, o que é que acontece? O Menóquio, ele a partir das suas leituras, das suas ideias, ele formulou uma série de teorias, né? E uma das teorias dele é que o caos, no início existia o caos, né? E o caos, como se faz o queijo, você vai mexendo lá a caldeira lá com queijo, com leite, você vai mexendo para fazer o queijo. Da mesma forma foi que surgiu tudo que existe, né? Os anjos, Deus, os seres vivos, né? Tem até uma parte aqui bem interessante aqui que eu vou dar uma lida aqui rápido aqui, ó. Tudo era um caos, isto é, terra, ar, água, fogo juntos. De todo aquele volume em movimento se formou uma massa, do mesmo modo como o queijo é feito do leite e do qual surgem os vermes. E esses foram os anjos. Olha aí que interessante, né? Quer dizer, os dogmas mais apreciados da Igreja Católica estavam sendo questionados por uma pessoa humilde, né? Por uma pessoa comum, né? Uma pessoa que não era um clérigo, né? Que tinha anos de estudo, tinha que ter uma formação e etc, né? Então isso levou o quê? Que o Menóquio ele sofreu um processo na Inquisição, né? Então ele foi preso, ele passou quase 2 anos preso, e aí ele teve vários interrogatórios, onde os clérigos acharam muito interessante, né, o pensamento dele e foram registrando tudo. E esses registros, o Carlos Ginzburg ele teve acesso ao processo, né, do Menóquio, e aí ele vai escrever o livro justamente porque ele analisa esse processo. Ele vai pegar toda a documentação e vai fazer uma análise aqui do caso do Menóquio, né? E aí o Menóquio ele vai formular suas teorias, né? Como foi que surgiu Deus, ele vai questionar alguns dogmas. E é um livro muito interessante. Você se apega na leitura ao Menóquio, o personagem, porque é uma leiturazinha muito leve, uma leitura muito boa. Ele é uma pessoa muito humana. Então ele expressa uma religião naquela região dogmatizada, complicada, cheia de leis, rígida, mas uma região simples, né? Que ele diz que quem faz o bem merece ser salvo, quem ama o próximo, e etc. Uma coisa como se fosse aquelas religiões primitivas, né? Quanto mais simples a religião, melhor para ele, não? Aquela coisa hierarquizada da igreja, de ter os clérigos, vários níveis, e sacerdotes e tudo, né? E ele questiona tudo isso, né? E aí, infelizmente, ele caiu nas garras da Inquisição. E no final do século XVI, por volta de 1598, 99, ele é preso uma vez, aí ele é solto, né? E aí ele fica usando aquele hábito, que era um hábito que eles usavam com a cruzinha com a cruz que representava que ele tinha sido julgado pela Inquisição. E aí ele sofre uma série de penalidades, né? E aí posteriormente, só que as ideias dele, como ele já era uma coisa que já era dele, ele não podia mais estar falando as suas ideias, mas ele não consegue, né? E ele acaba novamente falando com outras pessoas, e as pessoas acabam levando que ele fosse novamente preso, né? E dessa vez ele já com 67 anos, já é um senhor idoso, foi submetido à tortura e outro julgamento pesado e finalmente foi condenado à morte, né? E, infelizmente ele foi morto aí, né? Porque era uma pessoa, um livre pensador, né? E uma coisa interessante é que ele foi julgado à morte quase em paralelo na época do Giordano Bruno, né? Você vê no Giordano Bruno foi outro também que questionou a
alguns dogmas da igreja, quando falou que existiam outros mundos além do nosso mundo aqui, né? Então, uma leiturazinha muito boa, muito leve. Qualquer pessoa, não precisa ser uma pessoa que é envolvida na academia, que tem uma formação, você lê, você entende o livro. E é um livro muito bom, uma leiturazinha boa. Então fica a dica aí, para quem quiser aí conhecer esse livro, Queijos Vermes. E é isso aí.